Boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos para mais uma live. Meu nome é Débora Chiari, eu sou fundadora da Túnel do Brinquedo e eu tô aqui para ensinar vocês a ter uma empresa lucrativa trabalhando de acordo com a sua disponibilidade. Na nossa bio tá falando que você consegue chegar em R$5.000 trabalhando 3 vezes por dia. Esse número eu cheguei pela minha experiência. Mas hoje, especialmente na live de hoje, a gente vai falar sobre isso, sobre a nossa rotina flexível. Se é possível, através de você empreender pela alocação de brinquedos, ter uma rotina totalmente flexível. E eu não posso começar essa live sem antes falar da minha própria experiência. Para quem não sabe ainda, eu trabalhava como CLT, eu era engenheira num escritório, eu tinha um horário comercial, das 8 às 18, e eu sempre almejei essa rotina flexível, para mim eu achava que era um luxo a pessoa poder, ela montar a rotina dela sem ter um horário específico, né? Vamos lembrar que eu tô falando isso que eu tô falando é de 3 anos atrás. Então, não existia o home office que existe hoje, não existia essa flexibilidade que a pandemia trouxe pra gente. Não era uma coisa tão comum você trabalhar em home office, parece que foi uma eternidade, mas só fazem 3 anos. E eu sempre achei isso um luxo mesmo. O luxo que alguém podia ter é você conseguir, no meio do dia, e sair para resolver algum problema, por exemplo. Mas eu nunca me motivei o suficiente para empreender. E essa motivação veio junto com o meu filho mais velho, que aí sim, quando a gente envolve filho, eu acho que tudo aflora, inclusive essa motivação. Que aí a minha motivação agora era passar mais tempo com o meu filho. Eu queria estar com ele, eu queria estar presente com ele. Eu acho que aqui a maioria das mães que estão me assistindo, que estão aqui, procuram isso. Você passar um tempo de qualidade com o seu filho, você conseguir passar mais tempo, que o que na rotina que eu tinha não era possível, porque eu entrava às 8, era 8h12, acho, se eu não me engano, porque batia cartão, e saía às 18, e nunca saía às 18, você sempre sai um pouco mais tarde. Então era uma rotina que pra mim não cabia mais, eu não tinha como sustentar mais essa rotina. Foi aí que veio a minha motivação, e foi aí sim que eu resolvi fazer essa transição de carreira, motivado pela flexibilidade, né? Por isso até que eu tô entrando nesse assunto. Eu acho que é um assunto muito legal a gente falar de transição de carreira, acho que a gente pode entrar mais a fundo aqui. Porque para você fazer uma transição de carreira, você precisa pontuar e identificar muito bem os seus maiores valores, aquilo que você está procurando. E sim, procurar uma carreira que se encontre de acordo com esses valores. E no meu top de valores estava a flexibilidade de rotina, flexibilidade de horário. Então não podia ser diferente. Era uma das coisas que, se não tivesse, eu não seria plenamente satisfeita com a minha vida profissional. E quando eu falo dessa flexibilidade, eu pensava muito nessas pessoas que, assim, hoje eu moro muito perto do Parque Ibirapuera, né? E eu eu passava lá de final de semana, né? Até então, e eu ficava pensando, nossa, sabe, você acordar, poder correr no Ibirapuera, sabe aquele sonho? Até hoje eu nunca fiz isso. Mas só de essa possibilidade me motivava muito. O meu marido, na época era meu namorado, ele sempre foi autônomo, ele sempre teve a rotina que ele montava. E assim, ele treinava no meio do dia, ele saía para resolver as coisas, os pepinos, na hora que ele quisesse, na hora que podia. E em compensação também tem o outro lado. Se você quiser ficar um dia até mais tarde trabalhando na sua casa ou no seu escritório, ok, mas isso é de acordo com a sua necessidade, né? Eu não me via naquela vida de ficar trabalhando até tarde, até 9, 10 horas, por mais que eu amasse o que eu estivesse fazendo. Eu não me via fazendo aquilo e chegando em casa e ainda ter a minha casa, ter meus filhos, enfim. Foi então que eu decidi partir para empreender na locação de brinquedos, que atendia num primeiro momento essa flexibilidade que eu tanto procurava. Quando eu
entrei na locação de brinquedos, a flexibilidade de rotina, né, de horário, era o que mais me atraía. Porém, eu não tinha a flexibilidade geográfica, que de um tempo pra cá eu aprendi o que é e eu tive um pouquinho do gosto que é, e assim, eu vou falar que é transformador. Com certeza a flexibilidade de horário é a primeira grande conquista assim para mim, mas depois que você conquista essa liberdade geográfica também é transformador. Você saber que o seu negócio consegue girar, consegue funcionar e você gerindo isso de longe. Eu consegui provar isso há pouco tempo atrás, né? A Túnel do Brinquedo tem pouco mais de 2 anos, mas mês passado, eu passei uma semana na praia e a empresa não parou, ela funcionou em perfeita performance e eu trabalhando de lá. Então eu fazia a minha rotina lá. Pra mim foi um negócio muito novo, foi um negócio assim que no começo eu fiquei até um pouco perdida, porque até então eu conseguia sair e voltar, só que muitos dos processos dependiam de mim, dependiam eu estar presente, eu estar tocando. E aí quando eu percebi que eu consigo também deixar uma empresa rodando sem eu estar à frente de fato, é muito libertador. Então, assim, hoje o meu foco é continuar trabalhando mais ainda nos processos de gestão da empresa, para conseguir cada vez mais me distanciar da parte operacional e focar em outras frentes. Mas isso é um segundo momento, né? Voltando lá no início, a ideia da flexibilidade, principalmente para quem é mãe, é a única saída às vezes, né? Porque me colocando na situação, quando eu já comentei que eu não me via naquela rotina de CLT, e hoje, quando eu também pensava do outro lado, que era outra opção que eu tinha, que é ficar em casa cuidando do Davi, cuidando da casa, eu também não me via plena, porque pra mim aquilo também não fazia sentido. Então, tem um meio termo, e aí eu queria descobrir esse meio termo, que sim, era o caminho mais difícil, mas eu acho que era o caminho que mais ia de encontro com aquilo que eu tava procurando. A Ana aqui tá me fazendo uma perguntinha, ela tá falando quantos funcionários você já tem. Olha, Ana, eu vou te falar que assim, funcionários sou eu e meu marido. O que hoje a gente faz é assim, eu tenho pessoas que nos ajudam, principalmente com essa parte operacional, que é a limpeza, né? A higienização, a limpeza que demanda tempo, e a parte das entregas. Inicialmente eu fiz tudo 100%, desde o início, eu que fazia tudo. O meu marido me ajudava com algumas coisas no início, e aí do ano passado pra cá ele entrou mais no negócio, ele tá tocando mais uma parte, e que me liberou para algumas coisas, mas a parte da higienização e das entregas realmente era um desafio. Então a primeira coisa que eu consegui terceirizar, né, que eu consegui tirar de mim, foi a parte das entregas, que eu achava que era uma parte um pouco menos crítica, né? Quanto a treinamento, tudo era mais simples você encontrar uma pessoa. E hoje eu tenho uma pessoa que faz entregas, mas ela não é integral. Então a gente faz diárias com ela, né? Ela tem um valor da diária e aí a gente combina sempre, toda semana. Então assim, uma semana eu preciso de 3 dias, outra semana eu preciso de 2. E a gente vai trabalhando conforme a necessidade. E a segunda etapa, que foi a parte de higienização, que era o que me demandava um tempo danado, porque quem já tá trabalhando nisso, já tá com o negócio estruturado, sabe que é uma das partes estratégica, né? É uma questão estratégica a parte da higienização. E demanda muito tempo, muito esforço. Às vezes você fica o dia inteiro para limpar os brinquedos que você precisa entregar naquela semana. E aí eu me vi numa situação que não estava dando mais. Então procurei também uma pessoa. Foi mais difícil porque, como eu disse, eu acho que as entregas é um pouco mais fácil de você... Não tem tanto contato assim com o cliente, né? Você precisa de um treinamento um pouco mais simples, de entrega, retirada. Até um pouco antes da pandemia... foi quando, um pouco na pandemia, assim, eu já tava com eu não fazia mais as entregas. Eu parei de fazer as entregas efetivamente assim que a Sophie nasceu. Que eu fiz entrega, eu com o barrigão até 40 semanas de gestação. Assim que ela nasceu,
eu vi que não tinha mais, e aí foi aí que eu busquei, né? Antes eu já estava me organizando para isso, foi aí que eu busquei a delegar as entregas. E a parte da limpeza em si, eu também deleguei mais tarde com uma pessoa também que exige um treinamento, né? A gente pode até falar um dia sobre como faz o treinamento de uma pessoa que vai cuidar, vai ser responsável pela higienização, porque é uma parte estratégica da empresa. Então, hoje, respondendo a pergunta, funcionários sou eu, eu e o meu marido. Meu marido hoje está muito mais dentro da empresa, né? Depois eu vou até contar um pouquinho como é que foi, eu vou falar um pouquinho da minha rotina e eu vou falar como que foi o meu movimento foi contrário da pandemia, mas só para eu não me perder, eu vou seguir e depois eu comento isso. Eu me perdi. A gente estava falando da flexibilidade. Enfim, então eu sentia que além dessa flexibilidade, como a rotina em si, uma mãe hoje em dia ela precisa dessa flexibilidade de rotina, não só para conseguir acompanhar o filho, mas porque além disso, ela não só por um gosto dela querer ficar com os filhos, mas também uma necessidade, né? Por mais que a gente fale que os escritórios, que as empresas, elas liberem não, você vai levar seu filho no médico? Pode ir. Mas a gente sabe que é complicado, porque tem outras pessoas contando com você naquele momento, né? Então, às vezes você precisa, o que você faz, o seu trabalho interfere diretamente no trabalho de outras pessoas. E eu lembro que quando eu trabalhava no CLT, eu trabalhava no escritório que era até bem flexível perto de outras empresas, mas era uma coisa que era comigo mesma, porque eu sabia que se eu não me entregasse hoje, ia impactar no trabalho de outras pessoas. E realmente você não fica tranquila, é uma ilusão a gente achar que trabalha numa empresa flexível, não é, né? Não é, porque desde que você não consiga montar o seu horário, o seu dia a dia, não é flexível. Pode ser flexível, um pouco mais flexível que algumas opções, mas não é, né? E então assim, quando eu saí e eu resolvi criar a Túnio, eu tinha 2 dias disponíveis, 2 dias integrais disponíveis para isso. Então eu tinha que fazer a minha rotina de acordo com isso. Então, 2 dias da semana eu tinha uma pessoa que me ajudava, com o Davi, que ela tá até hoje comigo, mas ela vinha inicialmente ela vinha uma vez por semana, aí nesse processo ela começou a vir 2, um pouquinho depois que a Túnio começou, ela começou a vir 2 vezes. E aí esses 2 dias eu dedicava totalmente a Túnio do brinquedo. Muitas vezes um desses dias era de entrega, porque meu marido ajudava bastante nas entregas, mas eu tirava um dia para fazer entrega, eu ficava o dia inteiro na rua. E o outro dia eu tirava muito para fazer essa higienização, para fazer essa preparação dos brinquedos. Então todo o trabalho administrativo, de criação, eu fazia meio que quando dava, né? Quando o Davi estava na casa das avós, quando estava dormindo. Eu acho que isso, procurar uma flexibilidade maior para mim, me fez procurar uma organização maior também para minha vida. Consequentemente, eu também tive que desenvolver uma rotina com o meu filho, porque eu senti essa necessidade, porque senão a gente fica rodando atrás do rabo e não consegue chegar a lugar nenhum. Então, uma coisa foi desencadeando na outra. Eu procurei uma rotina com o Davi, depois aí eu tentei encaixar a rotina dele dentro da minha, e aí aproveitava os momentos em que eu tinha como função puramente a Túnio do brinquedo. Isso me ajudou muito a me organizar, porque eu não sou uma pessoa organizada, tá? Pode até parecer, mas eu não sou. Não é o meu perfil ser uma pessoa, assim, super estruturada, planejada. Eu brinco que até eu sou uma engenheira um pouco fora da curva, porque o engenheiro tem isso muito, né? De ser meio metódico, de ser muito organizado, e eu nunca fui assim. Eu me organizo dentro das minhas coisas, né? Então, é uma coisa que eu precisei, sim, melhorar, nesse sentido de eu não podia perder tempo, porque senão não ia dar tempo, né? Mas é um processo, você vai aprendendo, tá? Não é uma coisa de um dia pro outro. E eu acho que pra mim, como profissional,
como pessoa, eu acho que melhorou muito, né? Me ajudou muito, né, na questão da organização, principalmente. Quando eu falo que eu não sou organizada, não é que eu faço tudo de qualquer jeito. É porque eu sempre fui muito perfeccionista. Sempre, sempre. E aí até aquelas entrevistas de trabalho que eu falo, seu defeito, eu sou perfeccionista, a gente dá risada. Mas eu realmente não acho que isso seja uma vantagem diante dos outros. Porque quando você se pega tanto no detalhe, você deixa de fazer muita coisa, né? Você fica pensando tanto no detalhe da questão que não sai. Então, eu procuro, né? Não que eu procure, eu tento não ser tão organizada, assim, no sentido de... Porque eu sei que o meu perfil, eu vou cair no detalhe da coisa. E aí não dá certo. Toda vez que eu tento fazer isso, não dá certo. Então, assim, você tem que ser organizado ao ponto de criar a sua rotina, que caiba tudo dentro de um dia, mas também não se apegue a detalhes, porque tem coisa que vai sair errado, tem coisa que não vai dar certo. A Ana tá falando aqui que a gente perde muito tempo tentando deixar perfeito. Exatamente, sou eu, assim, me descreveu. Principalmente no início, eu falo que eu precisei de um pontapé, porque eu queria deixar tudo tão muito alinhado, tão certinho, que não ia sair. O meu marido, que sempre foi um pouco mais incisivo, um pouco mais atrevido, falava, faz, depois você vai moldando conforme vai fazendo. E aí eu aprendi a ser assim, até hoje eu sou assim. Eu tento não deixar o detalhe me impedir de fazer as coisas, porque senão eu fico lá dias e dias no detalhe. Então, a organização eu tento trazer mais para esse lado, né, de não deixar isso me parar, e sim me ajudar. Falando mais dessa... sim, que eu tô com um roteirinho aqui pra não me perder. Da organização com foco no resultado, tá? Só pra eu não perder essa, que eu acho que é importante isso. Eu demorei um pouco pra entender isso, porque eu também queria ser igual às outras pessoas, que tem uma agenda, que tem um quadro no Trello, que tem, sabe, um planner perfeito. Essas ferramentas ajudam, sim, e muito. Me ajudam até hoje. Eu sei que eu preciso escrever pra lembrar das coisas, mas assim... Às vezes eu perdia tanto tempo me organizando que eu não desenvolvi o que eu precisava fazer mesmo e não dava certo. Então eu sempre fui mais da ação, eu fui fazendo. E aí tinha imprevisto, a gente vai resolvendo os imprevistos e vai fazendo. Não pensa muito, né? Eu acho que o segredo tá aí, principalmente pra quem é mãe, porque às vezes a gente fica tanto tempo, o nosso tempo é tão precioso que se a gente gastar ele com coisas que podem ser úteis sim, mas não no momento... a gente perde um pouco a mão, a gente acaba deixando de fazer muita coisa que seria importante e não faz, né? Então aqui eu até separei umas dicas já antes de entrar na minha rotina, que eu acho que é importante. Uma dica que eu fiz antes de começar a Túnio, eu coloquei no papel qual seria a minha rotina perfeita, rotina dos sonhos. Põe lá, escreve exatamente tudo aquilo que você gostaria de fazer. Sabe, você gostaria de ter um momento para estudar? Põe lá, mesmo que você hoje não esteja estudando nada. Eu quero ter um momento para ler. Põe lá, põe tudo na sua rotina, tudo aquilo que você gostaria de fazer, sabe? Você quer treinar? Tá bom. Mas não tô... Não, põe lá. É meio que assim, a sua rotina ideal. O que é que você gostaria? A vida que você gostaria de ter, sabe? Não pensa se vai ser possível ou não, só põe lá. Depois, faz o contrário. Você põe a sua rotina hoje. Põe do jeitinho que é. Vai lá e põe lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Primeiro, duas coisas. Você vai perceber que você perde muito tempo fazendo coisas que você nem sabe o que é, né? É uma linha tênue, a flexibilidade com o tempo ocioso, tá? É isso que eu queria que vocês entendessem. Depois que você é dona do seu próprio tempo, você precisa controlar ele de forma que você não perca tempo fazendo nada, coisas que você nem sabe o que você estava fazendo. Então, assim, nem tô falando de, eu perdi um tempo lá no Instagram. Não, às vezes você realmente não sabe o que você fez. E isso que não pode acontecer. Porque às vezes você tá no Instagram, mas você tá tendo ideia, você tá tendo vários inputs, você tá criando, sabe? Às vezes você não tá fazendo nada, mas você também é aquele ócio produtivo. O problema é quando você não sabe nem o que você fez, assim, você não sabe nem falar o que você fez. Então,
Procura se organizar nesse sentido. E fazendo essa rotina, escrevendo no papel, vocês vão ver que vai ter muito tempo ocioso ali. Principalmente agora, tá? Eu lembro que quando eu fiz isso, eu tinha mesmo dentro de casa, eu já não estava mais trabalhando, mas eu tinha uma rotina um pouquinho mais ativa que eu digo fora de casa, porque a gente não estava em pandemia. Hoje é muito mais difícil, porque você fica o dia inteiro em casa e no final do dia você acha que não fez nada. Então, faz esse exercício que vai te ajudar. E aí também você vai ter ideia, assim, a rotina que eu tenho hoje é a rotina que eu gostaria de ter, né? O real e o ideal. Você vai conseguir ver que tem coisas que dá pra você encaixar uma na outra, né? Você vai ver onde estão esses furos, você vai ver aquilo que você realmente precisa fazer, falar, não, ó, esse horário eu preciso estar em tal lugar. Então não adianta você inventar uma rotina de trabalho que você vai colocar lá que você vai estar trabalhando naquele momento. Não, se é um momento que o seu filho está acordado, que ele exige a sua atenção, se é um momento que você precisa fazer almoço para ele, se é um momento que você precisa colocar ele para dormir, não inventa, né? Não põe aquilo que você sabe que você não vai cumprir. Os imprevistos já vão acontecer, então tenta ser o mais realista possível. O terceiro ponto que eu coloquei aqui, que eu acho que é muito importante e talvez muitas pessoas não pensem nisso, é a questão quem tem filhos, a questão dos filhos, né? Quando a gente é sozinha que eu digo nós, com a casa, com o marido, a gente já tem compromissos que precisamos atender. Quando a gente tem filho, a gente nunca mais vai ser puramente autônoma, nunca mais a gente vai ter autonomia 100% do nosso tempo. Né? Você pode ter janelas de autonomia, mas sempre a prioridade vai ser ele. Então, é bom pensar antes de se já estiver começando um negócio, ou se está pensando em começar, ou se já tiver começado, estrutura isso muito bem, né? Pensa se não vale a pena ter alguém para te ajudar. Se você não consegue se você não tem uma rede de apoio que consiga criar, né? Criar, que eu digo, cuidar daquela criança, porque o que eu falo cuidar? Não é olhar, é cuidar. Porque não adianta você também deixar a criança e ficar com a cabeça lá. Não adianta. Como mãe, a gente sabe que não adianta. Você não vai ter foco, você não vai conseguir desenvolver nada nesse momento. Então, veja alguém, se não vale a pena você ter alguém aí com você uma vez por semana, 2 vezes por semana, sei lá, de acordo com a sua disponibilidade, né, necessidade. Se for mãe, se for sogra, se for tia, você precisa de um momento, pelo menos algumas horinhas por semana, sozinha, para conseguir focar naquilo que você precisa. Até porque, como todo negócio, você precisa ter o foco. Na locação, eu acho que é muito mais flexível, porque você consegue juntar muito mais a rotina. Você não tem horário certo para nada, você consegue fazer. Se você quiser fazer a higienização dos brinquedos à noite, depois que a criança dormiu, tudo bem, né? Não é uma coisa assim tão padrão, tão certinho, né? Mas, para qualquer negócio, você precisa sim ter um momento de estudo, um momento de organização, de administração, de ter ideias, de colocar no papel, de se organizar o negócio como um todo, senão vai virar uma bagunça. Então procure onde você pode conseguir esses momentos. Se não é todo dia, veja aí de acordo com a sua necessidade, mas tenha uma rotina também, tá? Não deixe pra assim, não, essa semana eu vou deixar o meu filho aqui, outra semana eu vou deixar ali. Não, porque você vai ficar pensando nisso, você não vai performar bem, porque você vai estar com a cabeça com um monte de coisa, e quanto menos coisa você tirar de preocupação da frente, mais tranquilo você vai ficar para fazer o seu negócio fluir. Então, tente fazer um esquema aí, dentro da sua realidade, o que você conseguir, para você ter algumas horas disponíveis sozinha, focada 100% no negócio, né? Empreender é uma das graças da vida, eu acho que é essa, que você consegue definir momentos para você ficar com a sua família, na sua casa, fazendo o que você quiser, mas também você precisa ter o outro lado, você precisa ter aquele momento que é 100% do negócio e pronto, é dele, né? É um outro filho, pensa que você vai ter um outro filho.
E por último, eu coloquei aqui, para te ajudar até a fazer isso, você criar uma lista de prioridades. Porque eu vou te falar, você não vai conseguir fazer tudo, tá? Todo mundo fala, nossa, como você dá conta? Não, ninguém dá conta. Não dá. Então, assim, você vai ter que ter prioridades na sua vida. Quando eu falo de prioridades, é o quê? Os seus filhos vai ser uma prioridade, a sua família vai ser uma prioridade. O seu trabalho com certeza vai ser uma prioridade. Então aí já vai pegar grande parte do seu tempo. E aí, quais são as outras coisas? A casa, amigos. Agora não, porque a gente não tá nem podendo sair, mas assim, sair de final de semana e viajar. Tudo isso você vai ter que colocar nessa sua listinha de prioridades para ver de onde é que você vai poder tirar um pouquinho. Porque empreender também é o que eu digo, é flexibilidade, mas é você precisa ter uma responsabilidade em cima disso. Então, assim, eu vou dar um exemplo, o meu exemplo, né? A casa, eu abri um pouco mão da casa, sabe? Não que você deixe virar uma bagunça, mas às vezes você tem 2 horas para fazer aquilo que você precisa. Se você vai escolher arrumar a casa, você vai deixar de fazer alguma coisa pro seu negócio. É difícil, às vezes o nosso intuito vai, né, a gente quer fazer, quer resolver tudo, mas não vai dar tempo. Pensa, quem é mãe aqui sabe do que eu tô falando. Quando a criança dorme, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí você começa a fazer, quando você vê, ela acordou e você não fez nada daquilo que precisava. Então, foco. E para você ter foco, você precisa ter as suas prioridades muito bem definidas, para você conseguir colocar a sua rotina de acordo com isso. E aí, por fim, eu queria falar um pouquinho como é que é a minha rotina aqui, né? Só de exemplo mesmo, porque cada pessoa é uma pessoa, cada casa você vai ter as suas necessidades, cada um tem uma ajuda. Então, assim, antes eu trabalhava 100% em casa. Eu sempre trabalhei em casa, desde o começo da Túnio. Eu fiz, na verdade, o que eu comentei, o meu movimento foi contrário à pandemia, né? Quando tava todo mundo ficando em home office, eu saí de casa. E eu vou explicar já por quê, né? Meu negócio sempre foi em casa. Eu não precisaria sair para nada da Túnio, porque o depósito que ficava os brinquedos era na minha casa. Então, assim, eu fazia tudo aqui. Limpeza, atendimento, tudo. Eu saía só para as entregas. A minha necessidade, né, perante a Túnio era sair só para fazer as entregas. É difícil, sim, porque trabalhar com criança em casa não é nada fácil, por mais que você tenha alguém para te ajudar, né? No início eu tinha ajuda 1 vez por semana, depois eu passei para 2 vezes. Aí no comecinho da pandemia, 3 vezes, e hoje eu tenho 4 vezes por semana uma pessoa que me ajuda aqui, em tempo integral. Integral porque é das 9 da manhã até mais ou menos esse horário, assim, umas 7, 8 horas da noite. Então, claro que facilita muito, porque é isso que eu falo, eu fico tranquila, né? Como é uma pessoa que eu confio, eu fico tranquila, eu consigo focar em outras coisas, eu não fico, também não é aquela coisa que fica toda hora, e aí? Comeu? E aí? Sabe? Porque isso tira o seu foco, isso te atrapalha. A gente pode achar que não, é besteira, mas não, tira o foco. Então hoje eu tenho essa pessoa que me ajuda com as crianças. Antes era só o Davi, agora são 2, né? Então não é fácil. E eu sempre trabalhei em casa. Porém, começou a ficar difícil. Por conta, o Davi já tinha os seus 2 anos, a Sophie nasceu, então eu tinha um bebê, que a bebê era até mais tranquila. Agora a questão era o Davi, que era aquela coisa do apego, tudo queria ficar toda hora me procurando, e eu perdi o foco muito fácil. Aí, quando veio a pandemia, o meu marido, ele trabalhava no escritório. Quando veio a pandemia, as pessoas que trabalhavam com ele no escritório começaram a ficar em casa. Então, ficava só ele no escritório. E aí, eu fiz o caminho inverso. Eu comecei a ir pro escritório com ele, que é hoje onde a gente fica. Eu vou todos os dias pra lá. Então, do começo da pandemia pra cá, eu voltei a trabalhar fora. E vou te falar que foi muito bom. Pra mim, foi muito bom. Porque o que eu sempre quis não era trabalhar em casa. Não, assim, trabalhar em casa, ter a flexibilidade de trabalhar em casa. Mas, assim, eu gosto de sair para trabalhar. Eu gosto de ter essa rotina, né? Eu acho que é importante pra mim, né? Pra mim é importante. O meu perfil é esse.
E acho que muda um pouco, assim, né? Você sai, você já vai, mas a sua cabeça já muda um pouco o foco, que agora é hora do trabalho. Muitas vezes eu fico em casa, né? Às vezes precisa de alguma coisa, ou até semana passada eu tava lá, a internet tava ruim, eu vim pra casa. Mas em casa com as crianças é um pouquinho mais complicado. Então hoje eu saio, e também eu tenho essa possibilidade, né? Mas não é garantia, né? Você não precisa sair, você não precisa ir pra nenhum lugar para trabalhar. Se você tiver na sua casa um ambiente que você consiga focar, que você consiga ficar um pouquinho, já tá ótimo, que é o que eu fazia. Eu comecei a Túnio assim, o que eu falei, de 1 ano pra cá que eu comecei a sair. Uma dica para quando eu ficava em casa, que eu também não sei se todo mundo faz, ou se não faz, tenta, porque ajuda muito, é você ter de manhã essa rotina, assim, não ficar na cabeça que você vai trabalhar em casa, porque eu acho que isso você dá uma procrastinada nas coisas, né? Acorda de manhã, faz as suas coisas, tal, se troca, se arruma, como se você fosse sair, mas fica em casa. Porque muda, tá? Muda. Eu já fui dos dois tipos. Eu já fui aquela que trabalhava de casa com moletom e blusão, e aquela que se arrumava pra ficar em casa. E ajuda muito, tá? Então isso é uma dica só porque... E muita gente fala que realmente, né? Até os profissionais falam que a nossa cabeça, o nosso mindset muda quando você se arruma, quando você senta num lugar e, né? Não fica com o computador ali na cama trabalhando. Tudo bem que eu montei o site da Túnio inteirinho na cama com o notebook, porque na época eu não tinha um cantinho pra mim em casa, e o Davi tava na sala e eu precisava ficar meio que escondido. Então eu fiz tudo, né, ali, no colo. A gente dá um jeito, mas assim, o ideal não é esse. Então hoje a minha rotina é essa. Eu vou de segunda a quinta, todos os dias pro escritório. E o que me deixa muito realizada é isso. Eu não tenho a hora pra chegar, eu não tenho hora pra sair. Se eu não quiser ir, eu não vou. Se eu quiser fazer, se eu consigo fazer tudo de casa. Então assim, tanto que eu chego em torno de 10h30, 11 horas da manhã. A minha rotina na parte da manhã é quase toda em função dos meus filhos, da casa. Eu deixo pra fazer tudo de manhã. E aí eu foco mais à tarde. Eu deixo destinada pra Túnio, com algumas exceções. E eu acho que isso, eu realmente encontrei aquilo que eu procurava, que é isso, né? O meu problema nunca foi sair de casa, ter que sair, trabalhar tantas horas, não é isso. O meu problema era eu não poder definir, eu não poder escolher, né? Se eu não quiser trabalhar na parte da manhã, não, eu tenho. Se eu quiser deixar pra fazer sábado, eu não posso, porque no escritório você não pode fazer isso. Mas hoje eu faço, tanto que assim, eu trabalho muitos sábados, muitos domingos, mas eu trabalho feliz da vida, tá? Não é um negócio que assim, nossa, tem que trabalhar. Não, é gostoso, é prazeroso, não é um fardo mais. Uma vez eu fiz até foi no Instagram da Túnio, um post falando exatamente disso, que antes, quando no domingo à noite, que eu ouvia aquela musiquinha do Fantástico, me dava uma tristeza danada, que eu falava, meu Deus, já é segunda, acordar cedo, e aquela rotina. Hoje é normal, porque o meu dia da semana é muito mais próximo do meu final de semana do que qualquer coisa, né? Lógico que a gente, não, agora não, por causa da pandemia, mas quer sair e tal, mas assim, eu não me prendo mais ao final de semana pra poder fazer as coisas. Isso eu acho que é muito, muito libertador. Você não precisa assim, marcar, não, no próximo sábado. Não, se você quiser, você pode ir na quarta, você pode marcar um almoço com as suas amigas no meio da semana, você pode tomar um café, você pode levar o seu filho num parque. Eu lembro que uma das primeiras coisas, eu falo que eu sou meio fissurada no Parque do Ibirapuera, e uma das primeiras coisas que eu fiz assim, que eu conquistei essa minha liberdade, foi levar o Davi de dia da semana no Parque do Ibirapuera. Eu levava toda semana, eu levava ele um dia lá. E era outra vida. É um parque de segunda a sexta e outro parque de sábado e domingo. Então, isso me já fazia valer a pena, né? E aí, conforme você vai estruturando essa sua rotina, você vai encontrando um espacinho a mais para focar, para estudar, né? Então, assim, hoje, o meu desafio hoje, que eu posso te falar, é acordar mais cedo. Porque hoje eu acordo em torno de 8, 8h30 da manhã. Para mim, fisiologicamente, é ótimo.
mas eu gostaria de acordar um pouco mais cedo para eu acordar antes das crianças. Mas é um desafio, porque eu vou dormir muito tarde, porque eu tenho 2 crianças em casa, então eu não durmo a noite toda. Então, assim, é um desafio para mim. Mas tudo bem, a gente vai buscando para se melhorar cada dia, melhorar a nossa rotina. E aí eu acho que a grande pegada de você ter essa sua flexibilidade é isso, é que você consegue ajustar daquele jeito que você permitir, né? Então, se você quiser acordar 6 horas da manhã para aproveitar 2 horas antes das crianças acordarem, ou porque você quer ir treinar, ou porque você quer assistir TV, ou sei lá, você faz. Se não, se você quiser acordar um pouco mais tarde, ok também, né? É tudo, você respeita o seu tempo. Eu acho que isso é a grande pegada, é você respeitar o seu tempo e conseguir fazer que o tempo trabalhe por você, e não o contrário, né? Não é você correndo atrás igual uma maluca, não. É você se organizar de forma que caiba tudo, né? Numa semana, e você ir moldando isso. E de novo, né, eu sei que não é todo mundo aqui que tem filho, mas de novo, quando você tem filho, eu não sei, de verdade eu não sei como que as mães fazem, gente, as mães que não têm essa flexibilidade, porque cada época da vida do filho vai mudando. Então, assim, uma coisa que foi uma opção minha, né, minha e do meu marido, foi não mandar o Davi pra escola logo cedo. Então, o Davi não vai pra escola ainda. Ele tem 3 anos e meio. Ele ia começar a ir um pouco antes da pandemia. Mas foi uma escolha nossa, porque eu tinha essa flexibilidade, o estilo de vida cabia isso. Mas aí agora ele vai começar a ir, mas assim, cada fase muda. A fase que tem a aula, aí depois tem a natação, aí tem isso, aí tem a aula, aí tem não sei o que, aí tem a festinha de aniversário. E realmente, eu acho que se você não tem essa flexibilidade, ou você entrega pra Deus, ou você precisa de alguém pra fazer isso, por você. E no meu caso, eu não me via tendo alguém pra fazer isso. Eu gostaria de fazer, né? É lógico que a gente quer fazer tudo, não dá pra fazer tudo, por isso que eu falei das prioridades. Então, a minha dica hoje é essa, foco nas suas prioridades, veja o que é que você precisa incluir nessa rotina, o que você quer incluir, e estrutura isso, faça acontecer, né? Vá buscar pessoas que possam te ajudar, vá ver o que você pode fazer, como que pode ser o seu dia, estrutura isso, né? Depois, conforme vai pegando no eixo, vai mudando bastante coisa, porque você vê que isso não funciona, isso também não, mas essa liberdade de você escolher o seu dia, eu acho que poucas profissões podem te garantir isso, tá? Mesmo dentro do empreendedorismo, mesmo quem empreende, não é sempre que você pode ter toda essa liberdade, porque às vezes se você fornece para empresa, por exemplo, ainda tem um horário comercial, né? Hoje em dia, com o WhatsApp, com tudo, a gente não tem muito mais horário, né? Mas dentro da locação, principalmente, que você consegue, às vezes eu recebo muitas mensagens 8, 9 horas da noite, porque é o horário que as mães param pra resolver, né? Então, se eu tô disponível, eu respondo. Pra mim não tem problema nenhum, né? Assim, eu tô trabalhando, mas assim, eu tô trabalhando enquanto eu tô assistindo uma TV, enquanto eu tô aqui fazendo alguma coisa, tô botando minha casa em ordem, ou eu tô lá na praia e tô trabalhando. Então, assim, eu acho que é impagável. Realmente é impagável. E se é isso que você busca, pode ter certeza, pode estruturar sua rotina que vai dar certo, tá? Com a locação eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, vamos ficar por aqui hoje. Na quinta-feira a gente vai falar de produtos, tá? Eu tenho recebido algumas perguntinhas principalmente de quem já tá na ativa aí com a locação, e eu tenho recebido algumas perguntinhas sobre produtos, dúvidas e tal, então eu vou fazer uma live só sobre produtos, vai ser bem legal. Então vejo vocês quinta, espero que vocês tenham gostado e boa noite!